Olá, boa noite, essa casa de Deus. Temos um ano de muita prosperidade, não é verdade? Então, quero agradecer esse convite renovado, essa confiança renovada, melhor dizendo, esta casa que nos atende, nos acolhe tão bem, todos aqueles que procuram, e possivelmente até aqueles que não a procuram, porque o Seva vai de encontro àqueles que também, né, estão sofrendo e não a procura. Às vezes não procurar é um pedido de socorro. Bem, gente, o que nos traz aqui hoje, né? Além da alegria que nos traz, nos motiva a estar reunido com essa casa, com esses amigos de tantas jornadas, é trazer um tema muito edificante, que está nos nossos cotidianos, que é os desajustes familiares. E aí, eu gostaria de saber de todos com que armas estamos lidando com esse desafio em nossos ninhos domésticos, vamos dizer assim. Eu aí acredito ainda que a melhor arma ainda é a informação, uma vez que a ignorância ainda é o maior mal da humanidade. E como nós estamos a nível de informação sobre esse tema? Podemos dizer que em pleno século XXI, o que menos podemos reclamar é de informação, não é verdade? Não podemos pretextar falta de informação em qualquer situação de nossas vidas. Se levarmos em conta que dentro desta pandemia, né, em menos de um ano praticamente, já estamos aplicando a vacina, graças a Deus. Isso é fruto da informação. Não vamos imaginar que foi durante o ano que fizeram toda a pesquisa. Não, essa pesquisa essas informações vêm se cruzando, vêm se arquivando há muito tempo. Há muito tempo que vem se avaliando, né, as resistências dos vírus, as suas mutações, assim como as nossas resistências, as nossas imunidades, os nossos anticorpos. Então, há tantas informações. Possivelmente, né, na área da família, não é diferente. Essa família que essa instituição, que possivelmente é sobre esta família, é sobre ela que se ergue esse imenso edifício chamado sociedade. Às vezes nós invertemos. Nós, equivocadamente, achamos que nossas famílias vão mal porque a sociedade vai mal. Não raro ouvir alguém falando: a sociedade está botando nossos filhos a perder. A gente ensina de uma forma, a rua ensina de outra. Não, gente, não é verdade. A família se compõe como um verdadeiro argamassa. O bloco, o tijolinho, o ferro, que juntos vão formar essas grandes pilares, essas pilastras, melhor dizendo, que ergue esse imenso edifício chamado sociedade. Portanto, quando um desses elementos, quando um desses instrumentos não estão bem, não estão no traço correto, né? Aquele ferro que está enferrujado, né? Não foi temperado adequadamente, há uma tendência de criar grandes fissuras, grandes rachaduras no grande edifício, grandes abalos. Então, quanto à informação, já é comum nós percebermos, por exemplo, alguém falando, né? É muito recorrente falar de planejamento familiar. Se discute muito, por exemplo, a quantidade versus qualidade de filhos. É melhor ter menos filhos e dar melhor qualidade, né? O que não é bem claro, às vezes, é quando nós sabemos que o maior investimento, talvez, de um pai para o filho é o seu exemplo, né? E esse exemplo que dá para um, pode dar para dois, quem sabe para três, né? Mas é para outro assunto, né? Se ouve muito falar, por exemplo, né, dos perigos, alertas contra os vícios, as DSTs,
ou seja, as doenças sexualmente transmissíveis. É comum a gente ouvir falar, por exemplo, né, da gravidez precoce. Então, nós vamos tendo várias informações à nossas disposições. E aí, para nós que temos esse privilégio o privilégio do conhecimento e da confiança nos preceitos da doutrina espírita, nós ainda temos mais informação. Porque essa informação a respeito da família nós recebemos antes mesmo de nós nascermos. Ou seja, antes de nós nos encarnarmos. A nossa mentora, a nossa benfeitora Joana de Ângeles, através do seu livro Constelação Familiar, e é sobre ele que a gente vai estar pautando nossas exposições aqui. Inclusive, eu queria fazer aqui um parênteses e pedir que todos, dentro do possível, leiam esse livro. Eu tentei pegar esse livro e contextualizar os desajustes familiares do texto, mas é impossível. O livro é muito rico. Cada parágrafo, ele realmente é como se fosse, não tem como se excluir, contextualizar. Então, o que eu pensei em fazer, né? Como são 30 tópicos, né? Eu não consegui, porque ele é muito rico. Então, vamos trabalhar mais em cima aqui, né? Claro, o lar, né? O lar como primeiro, o lar, nosso primeiro, vamos dizer, educandário, né? O espírito, e assim como os primeiros passos do espírito, mas vamos focar principalmente na responsabilidade dos pais, dos genitores, tá certo? Até porque eu sou pai e a gente aprofunda um pouquinho. Mas esse livro é muito rico, né? Ele gostaria que todos, dentro do possível, acessassem esse livro. Então, Joana vai dizer para nós que os futuros pais, né? Eles não só são levados para ser apresentados aos futuros filhos, também apresentados os programas, os projetos, são apresentadas as metas a serem cumpridas. Ou seja, os pais, antes de nós encarnarmos, há essa grande apresentação. Quem é que vai constituir a prole? Então, juntando todos, né? Uma vez todos devidamente, né, apresentada a pauta, né? Concordando, como diz lá no meu sertão, todo combinado não é caro. Então, quando nós vemos, está tudo combinado. Mas, Rodrigo, o que é que vem a ser mesmo esse constelação familiar? O que é? Como é que é constituída essa constelação familiar? Qual os propósitos desse constelação? Qual seria mesmo? O constelação familiar, segundo Joana, ele é constituído, ou seja, a família é constituída por espíritos afins. Quando falamos em espíritos afins, dá aquela leve impressão, né? Que é uma afinidade simpática, né? Lembra logo quando uma menina quer namorar com um menino, diz, aquela menina está afim de você. Nunca imaginamos que está afim, né, de lhe prejudicar. Não, só afim mesmo. Afim é uma questão de simpatia. Não, mas essa afinidade, ela tem dois vieses. Segundo Joana, essa afinidade que nós é formado nesse clã, é formado por essas afinidades. Tanto essa afinidade pode ser através das realizações nobilitantes do amor, que maravilha, né? Mas podem ser também, infelizmente, por graves compromissos perturbadores a que vincularam em outras existências. Então, olha como é formado o nosso lar. A gente tem essa informação de quem vai habitar em nosso meio. Aqueles que vêm por simpatia, né? Por estar comungando com as mesmas opiniões, ideias e afinidades, né? Nesse sentido, mas tem aqueles também que se afinam através das antipatias. Através, como ele fala, de compromissos perturbadores. Só que Joana ainda traz uma terceira via, que eu não sabia, sinceramente sabia. Ela diz que é
pode ser também, igualmente, por espíritos, né? Espíritos que eles trazem, né? Eles se candidatam à afetividade. Eu achei tão bacana essa parte. É espíritos que se candidatam à afetividade, ampliando esse sentimento em torno da sociedade geral, né? Em torno dessa família universal. Que bacana, né? E qual é o propósito desse constelação, gente? Qual é o nosso propósito maior? É estar de cumprir, se fosse ideal, cumprir, o ideal se fosse cumprir um convívio de harmonia e excelência. Mas nessa impossibilidade de cumprir esse compromisso, né? Numa harmonia, vamos dizer assim, em excelência, pelo menos, que o objetivo dessa reunião de espíritos, que para junto realizar esse estreitamento de arestas. É como se o cadinho, a casa fosse, nosso lar fosse um aparador de arestas. Então, para trazer essas reparações desses erros, desses equívocos cometidos em tempos pretéritos. Gente, só fazer um parênteses. Eu tenho uma situaçãozinha no meu ciático, às vezes estou todo parecendo que eu estou aqui nadando, tem que estar pegando em algum lugar, mas é assim mesmo. Só estou justificando, mas não aqui, parece que o rapaz parece que está dando um ataque epilético aqui, não é? Então, gente, voltando, então, o propósito é que junto estreitar essas dificuldades, essas distâncias que nós cometemos, nós nos afastamos em algum momento. Então, é nesse sentido que nós temos a família com essa reunião. E aí, qual é o propósito dentro desse lar? Né? De que forma vai estreitar essas diferenças? Através do exercício, né? Da tolerância, da paciência, do perdão. E, acima de tudo, né? Da amorosidade. Esse é o desafio. Eu sei que alguém pode perguntar, mas Rodrigo, já que nós temos tantas informações, somos tão bem informados, por que nós vivenciamos ainda tantos fracassos, tantas derrocadas em nossos lares? Por quê? Eu diria que possivelmente é para o hábito que nós temos de queimar etapas e quebrar regrinhas, né? Queimamos algumas etapas e quebramos algumas regras. Quais delas? Vamos ver. Quais seriam essas regras que nós estamos quebrando, né? Joana diz para nós que enquanto a sociedade, como todo, estiver guindada nesses interesses imediatistas, principalmente no tangente, né, à amorosidade, à afetividade e principalmente ainda sobre as sensações. Quando a sociedade dá essas prioridades, esses interesses imediatos, seguramente o que acontece? Nós acabamos atendendo os falsos apelos. Olha que termo, gente. Os falsos apelos das funções genésicas, as nossas funções genésicas. Então, nós acabamos atendendo essas falsas necessidades das funções genésicas. E é nesse momento, né, que nós atendemos esses falsos apelos, teremos, né, os espíritos estão desviando, né, dos caminhos anteriormente traçados. Então, nós já começamos a quebrar esse combinado. Ela vai dizer para nós também, né, que uma vez encarnado, o espírito, possivelmente, né, nós, deixando externar essa predominância da nossa natureza animal, enquanto, né, aguarda, qual é o ideal? Aguardar aquele espírito que foi combinado. Foi combinado aquele espírito que viria para edificar a sua família. Mas enquanto ele não tem a paciência,
Enquanto ele espera encontrar aquele ou chegar aquele espírito, ele se compromete, né? Por precipitação, né? Indisciplina moral, por promiscuidade, por orgias mesmo, né? Ele se precipita com o primeiro que aparece. E desperta os impulsos, né? Fervorosos que favorecem essas sensações, né? Fortes, terminando em lamentáveis fracassos, assim que ela vai dizer. E aí tem nós, olha o quebrar de regra que nós temos, né? Então ela vai, outra situação que ela diz, né? Que é por conta desse erotismo, né? Violento nos canúbios carnais ou sexuais, canúbios sexuais, né? De efeito insatisfatório, muito importante falar isso, né? De efeito insatisfatório. Quanto mais procura feitos animais, mas nunca se preenche. E quer dizer que vão dar lugar a esses libido mal conduzido. Essa busca, esse desenfreio, né? Esse libido desenfreado, segundo ela diz, né? E que produz efeitos insatisfatórios. Vai favorecer, sabe o que, gente? Vai, né? Um cupido. Ela diz que essas buscas desenfreadas vai acabando favorecendo o encontro. Aproximação de quem? Do solitário com o egoísta. Imagina que casamento. O solitário com o egoísta. O que é que vai dar? E sempre, o solitário e o egoísta que estão sempre preparados para a separação. Alegando, mediante, né, a incompatibilidade, ou seja, a cultura da indiferença afetiva. Por quê? Porque eles professam uma filosofia consumista, segundo ela, na qual tudo é descartável. Tudo, inclusive as afeições humanas. Então é nessa situação, mas aí o bom de Joana, que ela diz o mal, mas dá o remédio também. Qual seria o remédio, gente? Como seria o ideal em uma sociedade, né? uma cultura sociável, saudável? Né? Como seria? Seria o namoro. Né? O namoro, portanto, o primeiro passo que precisamos percorrer na afetividade seria o namoro. E esse namoro é que ele vai evoluindo, né, para os primeiros relacionamentos afetivos que tem por finalidade a vivência do companheirismo. Depois do companheirismo, o desabrochar da amizade, que por fim vai essa manifestação de um amor sem perturbação e de caráter duradouro, assim que Joana define. Então, gente, aí estariam respondendo essa questão, por que com tantas informações nós ainda vivenciamos esses fracassos? Por conta desse quebrar de regra, essa impaciência, né? De não esperar a sua alma gêmea chegar. Brincadeira, não existe essa alma gêmea. Outra questão, que seria mais ou menos o nosso quebrar de regras, né? É que os primeiros passos, né, no nosso primeiro educandário familiar, como é que nós temos que compreender, segundo ela, que o lar não é apenas, né, um espaço feito de paredes, onde tem camas para dormir, que o lar não é apenas onde tem uns guarda-roupa para colocar as calças da Andara, né, e os tênis da Nike, não. Às vezes achamos que estamos investindo. O lar, ele é consagrado como um celeiro de bênção. O que quer dizer isso? É nele que ele vai adquirir, o Espírito vai adquirir as informações, as vivências edificantes. É compreender, né, que através desse primeiro núcleo de socialização da criança, é o primeiro núcleo. Tudo é bem arquitetado, gente. É nele que ele vai adquirir os hábitos. Né? Os hábitos dos ancestrais. Esses hábitos que vão nortear a caminhada existencial do espírito. Ao passo a passo.
a função do lar é que nesse primeiro educandário do Espírito, quando a gente fala o primeiro educandário do Espírito, a gente lembra do nosso querido André Luiz, quando ele diz: lembre, pais, não se esqueçam que em vossos lares não habitam apenas corpos. O que ele está dizendo isso? Né? Não habita apenas corpos. É um recado está dado, não é verdade? Então o espírito, né, precisa alimentar. Então quando ele diz que o lar tem que ser o primeiro educandário do espírito, ele está dizendo que nós precisamos transformar os nossos lares em verdadeiros templos de evangelização. Às vezes, quando consegue, né? Botei meu filho na evangelização e acho que eu estou desobrigado das minhas ações. Não. O lar é a evangelização em seu lar. Então nós precisamos ter essa compreensão, essa conscientização do verdadeiro papel do lar. É nele que o Espírito vai despertar, né, as suas faculdades, vamos abrochando, que estão latentes dentro dele. E outra questão, né, que também ela traz, é que é no lar esse espaço que é considerado também o chamado tirar de máscara. Onde se tira as máscaras. Às vezes, ouvimos algumas críticas, né, que aparentemente tem fundamento, mas não tem tanto fundamento. A crítica em si. Porque é uma constatação. Por exemplo, alguém é comum dizer assim: fulano tem uma postura lá fora, mas é dentro de casa. Ele, dentro de casa, é um cavalo batizado. Ainda bem que é batizado, né? Como diriam nossos irmãos lá, glória a Deus que é um cavalo batizado, né? Mas é isso, gente. O lar é o lugar que realmente tirar as máscaras. É onde nós mostramos como somos. É onde nós mostramos até os nossos cromossomos, né? Então é o espaço. Então essa iniciação do Espírito. Aí a gente pergunta: é assim que acontece? Como é isso, né? Estamos monitorando, né? Como é que está esse lar? É bom a gente refletir. Mas aí, mais basicamente, eu queria entrar um pouquinho mais na questão dos nossos genitores. É nossos genitores, que é desse que nós vamos falar agora, né? Qual é o papel dos papais? E quando eu falo papai, estou olhando no espelho, né? Nós, como já falamos antes, né, comprometidos os pais, antes mesmo, né, do renascimento, em face dos deveres inadiáveis, eles assumem, né, responsabilidade perante o futuro da prole. É bom a gente fazer, né? Alguém um dia perguntou para mim: mas Rodrigues, eu sou louca de ter assumido isso? Por que eu assumi? Porque Joana está falando de compromissos inadiáveis. O que é um compromisso inadiável, gente? Não é porque eu quero, não. Porque é uma necessidade se fazer. Você gosta de pagar esse IPTU? Não. Mas é um compromisso inadiável. Se você não pagar IPTU, você vai perder sua casa. Se não pagar seu PVA, seu carro vai ser preso. Então, são compromissos inadiáveis. Então, quando você dá o aceite de vir nessa ou naquela família, ou aceitar aquele espírito, determinado espírito como seu ente querido, é porque é inadiável os compromissos que você tem com ele. Não é verdade? Então, como ela diz, é feito essa apresentação antes, é dado esse aceite antes, né? Para se realizar quando estivermos na organização carnal. E assim, cabe aos pais, cabe aos queridos papais, essa grave e alterosa, vamos dizer assim, grave e alterosa tarefa de autopreparação. É uma autopreparação para a sublime missão. A missão, o compromisso, os propósitos. Chegamos a até perguntar assim. Alguém pode perguntar assim: e ser pai é uma missão, Rodrigues? É uma missão ser pai?
Se você tem dúvida se ser pai é uma missão, não fique constrangido, porque Kardec também teve essa dúvida. Ele, através da questão 582, fez essa pergunta aos nossos benfeitores da humanidade. Podemos considerar a paternidade uma missão? E eles respondem, não só missão, mas uma missão com imensa responsabilidade maior do que possa imaginar. É você cuidar do futuro. Deus concede a esses pais. Deus concede ou confia a esses pais como queira, né? Ser os tutores de seus filhos com o objetivo de encaminhar para o bem. E Deus já facilita a tarefa, né? Queria trazer uns cabas já malhadão aí, né? Com o pescoço grosso, né? É mais difícil. Mas não, ele entrega esse espírito para nós, né? Com essa organização, né, carnal, ainda bem frágil, bem delicada. Como se fosse uma massa, que você pode estar moldando a massa, né? Deus nos dá essa capacidade. Mas aí a própria resposta dos espíritos superiores vai dizer para nós que muitos pais estão mais preocupados, né? Em enfeitar o jardim da casa, a cama que ele vai dormir, né? E outros do que, né, moldar a cama, o quarto, do que está moldando o caráter do filho. É a resposta que nos dá, né? Então, querido, Joana, ela vai nos trazer umas regrinhas, eu vou ver se dá tempo, trazer umas, são 12 regrinhas que seguramente nós estaríamos, segundo nós cumprir essas 12 regras, nós estaríamos evitando esses cenários que vemos. Para evitar esses cenários, esses desajustes, né? Ou seja, para que seja evitado esses dramas dessa natureza, é indispensável que uma consciência e responsabilidade, né, no uso do sexo, segundo ela. E ter o sexo com seu verdadeiro objetivo, que o seu objetivo primordial seria em favor da procriação. E assim, ela nos convida, né, que os pais precisam, né, entender e compreender que a paternidade e a maternidade devem ser responsável e consciente, gente. Não tem outra chance. Foi escapulida, não existe. Tem que ser responsável e consciente de quê, Rodrigues? Do verdadeiro significado da união. E o que é? Qual é o recado que João nos fala desse verdadeiro significado da união? E aí, onde é que nós vamos trazer umas 12 regrinhas, né? Definição. Segundo ela, uma vez você conscientizado, né, desse verdadeiro significado, você estará, por vez, conscientizado também que o único e legítimo relacionamento afetivo é aquele que é pautado ou por ser fundamentado pelo amor. Essa é a única condição. Uma relação afetiva, ela tem que ser pautada pelo amor. E a gente começa a fazer essas reflexões. É sempre pelo amor mesmo, gente. Qual é o interesse, né? É por quê? Porque mora perto, porque faz o mesmo curso, é bonitinho, né? Combina, a mesma idade. Como é isso? O mesmo credo, família direita. Quais são os critérios, né, dessa união? E ela está dizendo que o único e legítimo, né, motivação para um relacionamento afetivo é o amor. É o único. Ela vai trazer para nós também que num relacionamento fundamentado no amor, e uma vez esse relacionamento fundamentado no amor, né, ele não tem possibilidade de ter gravidez indesejada. Portanto, né, nós estaríamos evitando assim esse criminoso e hediondo, vamos dizer assim, e danoso recurso do aborto provocado, né, esse aborto provocado, é claro, a gente está falando dele, e das suas lamentáveis mazelas de graves consequências. Uma vez que você tem uma
um relacionamento pautado no amor, não haverá essa possibilidade. O que ela vai dizer também, quando você tem essa conscientização que o amor é o único motivador para a relação, você vai ter um amadurecimento psicológico, mediante a consciência da aquisição, né, de um trabalho digno, que venha fazer a manutenção, né, e segurança da prole. E assim, nos orientando, então dessa forma ela nos orienta que quando você tem essa consciência que o verdadeiro sentimento que permeia um relacionamento é o amor. É como se fosse de uma forma bem natural, como se fosse de uma forma bem automática. Quando surge, né, o filho, é como se fosse de uma forma automática, a vida lhe convida uma mudança nos seus objetivos existenciais. E que mudanças são essas nos objetivos existenciais? Uma delas são as renúncias. Essas renúncias vão nos conduzir ao quê? Que serão transferidos os prazeres pessoais, né? Os prazeres pessoais serão convertidos em deveres para com os filhos. Ou seja, aquilo que era prazer pessoal do casal serão convertidos em cuidados, em monitoramento. Joana chega a falar algo muito interessante, né? Ela diz que os pais devem dar uma assistência emocional e moral que tem a necessidade na condição, como se fosse uma ave em plume, né? Uma ave em plume, aquela ave peladinha, lembra aquele, né, passarinho pelado ali, dando todo um abrigo, o alimento, o abrigo e a proteção. Ele, até a necessidade, ele dá esse monitoramento até que ele poder deferir o primeiro voo. É assim que acontece, gente. Eu fico imaginando uma amiga minha que hoje mudou, mas ela teve um casal de gêmeas, né, de duas meninas, e ela, como dentista, ela trabalhava em 3 cidades, né? Simões, São Francisco e Lauro. Como é que pode? Com 2 crianças em casa. E eu sempre comentava com ela. Hoje ela disse, ela está sempre dizendo, por que não te ouvi, meu amigo Rodrigues? Como é isso, né? Como é que a criança está naquele momento que é para ser tratado como uma ave plume? A ave está ali, só sabe para pegar ali um ramo, né? Um belisco, uma lagartazinha, né? Para dar seu filho, mas está ali monitorando. Às vezes vai a fêmea, o macho fica olhando. É assim que fazemos. Ou estamos terceirizando essa nossa responsabilidade? Como é isso? Interessante nós refletirmos, gente. Então, o que ela está trazendo para nós também, né? Que, infelizmente, aí já é uma constatação que ela, né, nos traz. Uma constatação. Que a imaturidade psicológica de muitos adultos que se tornam pais leva, né, a comportamentos infantis, procurando manter o mesmo hábito de antes da constituição da prole. Alguém conhece alguém assim que casou, parece que não casou? Assumiu um compromisso, nasce um filho e a vida continua, né? Ela está chamando a atenção por essa imaturidade de alguns adultos que continuam levando um comportamento infantil. Então, o que ela disse, né? E esses, às vezes, pensam, né, que tornando fornecedores os recursos, né, os recursos para manter o lar, já estão fazendo demais. Já estão sacrificando em demasia, né, os novos comprometimentos. Para o bonito comprava um tênis, estou comprando lata de leite. Acha que isso é muito. Né? Isso é tudo para eles. Não, queridos. Precisamos rever. Outra questão que quando nós investimos nesse amor, que é o único
meio ilegítimo, ela ditou, você repetindo, né, para a gente não perder. Ela diz que os pais precisam ter essa capacidade, né? A capacidade, né, de repartir o amor quando a prole se multiplica. É quando chega o irmãozinho ou os irmãozinhos. É dever dos pais, dos genitores, evitar aquelas zonas, aquelas áreas de conflitos, ou ciúmes reais ou não. Preste atenção quando ela fala ciúmes reais ou não. Para nós, não há ciúme, né? Ciúme não se justifica. Mas Joana é brilhante em tudo. E ela vai nos dizer que é compreensível, inclusive. Compreensivelmente, né, sabemos que muitos dos espíritos que renascem no mesmo lar, eles nem sempre são credores da mesma afetividade. Não. Olha o que ela falou no começo. Como é que é junto, né? Como é que dá essa união? Através da afinidade, né? A afinidade, ou seja, através das realizações nobilitantes do amor ou através dos graves compromissos perturbadores. Então é notório que no mesmo lar nasce espíritos que não são credores dessa afetividade. E fazer o que, meus queridos? Aí? O que ela nos recomenda? A recomendação, né? Qual é a recomendação? Gente, quando eu falo ela toda hora, é porque, na verdade, eu me sou um papagaio mesmo. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica nessa área, né? Então, eu estou passando, né, como se vendendo peixe, como eu peguei na peixaria, né? Então, é isso que eu estou sempre repetindo, né? Segundo ela, segundo Joana, né? Então, ela está nos trazendo, gente, que é compreensível que nesses, né, quando acontece, vê um espírito extremamente diferente, antipático no grupo, ela diz que, gente, nós temos que encarar isso como uma grande oportunidade. Essa é a oportunidade da união e da reparação. Esse é o propósito. Lembra qual é o propósito lá da constelação familiar? É a reparação. É o parador de arestas. Essa é a oportunidade que não podemos desperdiçar. Então, quando surge um desses espíritos, né, segundo ela, é a oportunidade da união e da reparação, harmonizando o sentimento no mesmo tom vibratório de afetividade. Da vez que se fala com aquele que é mais simpático, você tem que ter essa mesma diapasão, esse mesmo tom vibratório. É a recomendação que ela nos faz. E ela conhece, né? Outra questão, que é outra constatação que ela nos traz, gente, é que nós, muitas vezes, transferimos nossas frustrações para os nossos filhos. Ou seja, aquele sonho que eu sonhei e não realizei, né? Eu sonhava ser modelo, não foi, né? Eu quis ser um jogador, não foi. E acabamos fazendo, né, como ela disse. Há atitudes, né, imaturas e irresponsáveis dos pais, transferindo as frustrações para seus filhos, oferecendo-lhe, né, satisfações inoportunas, né, levando a assumirem, né, às vezes compromissos, por vezes até levianos, frívolos. E o mais comum é assumir compromissos em desacordo, totalmente em desacordo com suas capacidades, com suas vocações, com suas aptidões, até, quem sabe, com suas missões. Para atender, né, lá no fundo, um apelo intrínseco que é dele, né, uma necessidade dele. Isso a gente vê, é muito notório, né, é nos cursos, escolher um curso, uma profissão, um trabalho, onde morar. O pai já fez ali, né, loteou tudo perto da casa dele, quem disse que o filho quer morar ali? Mas você já vai definindo, vai se realizando, né? E aí ela manda um recado com o nome, viu, gente? Para nós, pais masculinos, ela chega a citar. Pais masculinos inescrupulosos. Segundo ela, muitos de nós iniciamos nossos filhos nos vícios que eles, né, fomentam a personalidade logo muito cedo. No tabaco, no álcool, né, na agressividade, no desrespeito no lar. Está ali copiando, né, aquela agressão de um pai no lar, né?
e posteriormente na sociedade. Mas para a mamãe que riu do papai masculino, ela também deu recado para a mamãe, dizendo que muitas mães transferem para suas filhas, ainda pequenas, as angústias das frustrações, tornando modelos infantis. Aquela questão de imitar, tão bonitinho, mas tão pequenininha, imitando a Shakira, a Beyoncé, né? A Xuxa, quem mais? Né? A Anitta, e acha bonito, né? Comprar uma sapatilha ali, não tem nem ideia, né? Se aquilo está dentro do propósito daquele ser. E essa imitar os adultos, né? Qual mal que tem nisso? Segundo ela, o mal que tem nisso é que você roubando a infância da sua princesinha. Você está roubando a infância. Precipitando-lhe o desenvolvimento precoce da sensibilidade, do erotismo, do desrespeito pelo corpo e, consequentemente, pela sua vida. A gente acha que é tão simples, né? Mas ela está passando esses cuidados para nós. Então, nós precisamos ter essa preocupação. Outra questão que ela nos traz também. Outros adornam seus filhos como se fosse, né, um objeto de adoração. Não, adoração até que é bom. Como fosse um santo, né? Não, mas é como se fosse um objeto de exibição, um troféu. Chamando atenção para a aparência, normalmente para a aparência. Sem a preocupação com o caráter, com as realizações, né, íntimas. Às vezes também excesso de pieguismo. Eu mato e morro pelo meu filho. Se mata e morre, alguma coisa está errada, né? Não deve nem matar nem morrer pelo seu filho. Deve viver pelo seu filho, né? Outra questão que ela nos traz atenção, gente, importantíssima, é o amadurecimento sexual extemporâneo. O que seria o amadurecimento sexual extemporâneo? Fora de tempo. Temporão. A manga só deve dar no tempo certinho. Ou amadurecer no tempo certo. Tirar antes não dá certo. Então, o que seria? E de que forma é estimulado esse amadurecimento sexual extemporâneo? Segundo ela, é o resultado das provocações pornográficas, o que é muito comum, né? É esses erotismo que tem alta. A musicalidade, essas músicas sensuais. Você acha bonita a minha dançando, toda se quebrando. Bonitinho. Aparentemente não tem maldade nenhuma ali, né? Porque ela diz que aquilo impulsiona os relacionamentos rápidos. Ou seja, por curiosidade, ou mesmo pelos impulsos da selvageria, ou seja, né, ela usa a palavra selvajados, né? Então a gente vê essas danças sensuais, elas é um convite exatamente, como é precoce para essas experiências, para essa curiosidade, experiência, segundo ela. E aí o que é que acontece? Empurrando essas meninas, adolescentes, totalmente despreparadas para a maternidade. O que acontece depois? Quais as consequências? Procriando sem a menor consciência. E aí ela chega a citar uma comparação. Acaba essas jovens mães abandonando seus filhos, à semelhança de alguns animais que se libertam das crias com total insensibilidade, né? Vai deixando. Gente, de tudo isso, já estamos chegando no final, qual é a consequência de tudo isso? Ela nos traz, e Joana é um pouco firme, e dura às vezes, né? Ela diz que tudo isso nós estamos produzindo, sabe o que, gente? Uma sociedade de órfãos de pais vivos. Eu achei pesado isso, né? Mas é verdade. Nós estamos produzindo, patrocinando uma sociedade de órfãos de pais vivos. E aí ela completa, mesmo que esses órfãos de pais vivos, né, são amparados por avós, normalmente amargurados, que desconta nos netos as responsabilidades dos filhos. Gente, amor de avô é bacana, é muito ótimo, né? Amor de avó é maravilhoso, é indispensável. Mas amor. Mas avó e avô ter responsabilidade de filho é outra história. Não é a mesma coisa.
Então, qual é a consequência dessa sociedade, né, de filhos, de órfãos, de pais vivos? Ela vai dizer que para nós, revoltados com a situação em que se encontram, reúne-se em bandos, em tribos, em grupos de excluídos, aumentando, né, o conflito, explode nas ruas, nos bares, né, nas comunidades do terrorismo, na criminalidade desordenada. E por consequência, segundo ela, esses grupos excluídos, né, esses órfãos de pais vivos, né, se tornam recolhidos, né, um grande chamariz para a droga, para o tráfico, né? São utilizados pelos traficantes, né? E esse sórdio aviãozinho que é feito, segundo ela, a decomposição moral humana, se tornando parceiros de quê, gente? Da morte antecipada. É assim que Joana trata esse tema, porque ele é sério. Eu queria estar falando aqui de um tema tão leve, né? Mas ela está dizendo que essas nossas crianças se tornam parceiros da morte antecipada. Aí você pergunta, está onde? Normalmente pergunta, esses filhos devem estar onde, né? No gueto, né? Também está lá no gueto. Como ela diz, quer dizer, ele se espalha pelos amplos escusos, mas também ele surge nos apartamentos de luxo. E o pior, surge, né, nos departamentos da loucura, arrebatando vidas. E assim, queridos, com toda essa nossa exposição, fica claro para nós que o lar, portanto, é o início, é a base que levanta o grande edifício da sociedade. É o lar. Uma vez o lar pervertido, o que acontece? Ameaça a estrutura da sociedade. A gente vê com quebrar de regra onde é que está. Alguém pode perguntar, Rodrigues, me dê só por curiosidade, esse livro de Joana, esse livro Constelação, foi lançado quando? Eu falo, 2007. 2007 eu não sabia. Não, gente. Essas informações desse livro que nós estamos falando aqui, ela já está, né, lá no decálogo mosaico. Ou seja, o Código de Moisés já aborda lá, né, que a lei divina impõe o amor e respeito ao pai e à mãe. Já está lá no honrar pai e mãe, o respeito. Só que Joana não poupa os nossos paizinhos. Ela diz, claro que está lá na lei, né, de divina, mas a lei divina também impõe o amor e o respeito ao pai e à mãe. Entretanto, é do soberano código de ética, esse código impositivo que os pais devem esforçar para merecer o respeito e o amor da prole. Através de quê? Da sua conduta, do seu exemplo. Gente, um grande abraço. Muitíssimo obrigado por me ouvir. Desculpa aí um pouquinho dessa. Como é que diz? Desconfortável, né? Mas foi o melhor que eu pude dar para vocês. Um grande abraço. Fique com Deus.